padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus, neste sábado, no caminho bonito do mês de setembro, mês da Bíblia, aqui estamos congregados ao redor da nossa mãe, a Mãe Maria, discípula exemplar, que nos inspira na proclamação da palavra e na sua escuta amorosa. Nesse caminho do mês de setembro, mês da Bíblia, para aprendermos e assumirmos o compromisso de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, compartilho lembrando: a piedade popular é de especial importância para proclamar a palavra. Viver a experiência bonita da piedade popular na devoção a Maria, nos muitos atos de piedade, é poder também, a partir desta experiência, proclamar a palavra e nos deixar tocar em nossos corações, semeando a força deste amor. Lembro aqui das homilias atribuídas a Santo Atanásio, um bispo, quando ele comenta para nos preparar na proclamação da palavra. O semeador passava pelos campos semeados, o grão de trigo pelas searas. Era ele o grão espiritual caído em determinado lugar, mas ressuscitando fecundo em todo o mundo. Ele mesmo, Cristo, disse: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só, mas se morre, produz muito fruto. Jesus é o semeador da verdade, Filho unigênito de Deus. Atravessar os campos espalhando por ordem do seu Pai, não só as sementes, mas também sentenças repletas de admirável doutrina. Sem dúvida alguma, esses grãos estavam destinados a realizar prodígios. Através dos apóstolos, meu irmão, minha irmã, Jesus semeou em toda a terra a boa nova do reino dos céus. Quem ouve o anúncio, conserva-o no coração até que germine. Para isso, frequenta assiduamente a igreja. Ali reunimos o trigo e o joio, ou seja, os fiéis e os hipócritas, para explicar o que foi anunciado. Nós, os agricultores da igreja, lavramos a terra com a enxada da pregação, cultivando o campo para que produza frutos, mas desconhecendo a qualidade do terreno, os agricultores são muitas vezes enganados pela semelhança das folhas. Somente quando a doutrina transforma-se em obras, dando a conhecer o fruto do trabalho, é que se pode distinguir quais os fiéis e quais os hipócritas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Amado e amada de Deus, somos cidadãos do reino. Somos discípulos e discípulas de Cristo, chamados a compreender o sentido da parábola do semeador, para que nós possamos ter a atitude correta diante da semente da palavra que é semeada em cada um de nós. A semente, o Senhor explica, é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Eis um risco para todos nós. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Existem também aqueles
que a semente é semente que cai entre os espinhos. Ouvem, mas com o passar do tempo são sufocadas as sementes por preocupações, riquezas, prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E os que caem em terra boa, isto é, a semeadura em terra boa, são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e aí dão fruto na perseverança. Terra boa, somos chamados a ser assim. Deus nos ajude, para que, ouvindo com o coração bom e generoso, este é o nosso esforço, porque a força da graça da palavra nos é dada por Deus, possamos conservar esta palavra no coração para produzir em nós frutos de perseverança. Deus nos ajude para que a nossa adoção de filhos e filhas possa ser vivida por nós numa conduta desdobrada no compromisso com a verdade, com o bem e com o amor em todas as circunstâncias. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos a graça de sermos terra boa para que a palavra de Deus em nós semeada produza muito fruto. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.